O senhor já foi observador internacional em outras oportunidades, em outros países, sabe como funciona esse processo, e a gente se pergunta, o que é que os observadores internacionais poderiam pontuar e se esses apontamentos poderiam reverter a situação da Venezuela? O que é que o senhor nos traz? O mais importante é mostrar que esse processo eleitoral e todo regime autoritário, como é o caso da ditadura militar venezuelana, né, que não tem nada a ver com socialismo, aquilo ali chegou num ponto que não dá mais. Chegou num ponto que a população da Venezuela, evidentemente, quer uma mudança no comando do país. E o que se percebe, o que se observa, ainda aqui de fora, é que o atual mandatário, se é que se pode dizer assim, está mais para um ditador mesmo, ele está dificultando ao máximo o processo de apuração, o processo de votação. Muita gente não conseguiu votar. Venezuelanos que residem em outros países, como é o caso do próprio Brasil, tiveram muita dificuldade em votar, muitos não votaram, lá também muita gente não votou, justamente para tentar, de alguma forma artificial, apresentar um resultado que seja favorável aos interesses do Nicolás Maduro. Isso é muito sério, isso é muito complicado. Imagina você impedir o eleitor de chegar até o local de votação, como foi o caso das pessoas que moram na região da fronteira e tentaram voltar à Venezuela para fazer a votação. Isso aconteceu inclusive no Brasil, né? A gente viu o que deu com tentativas de se atrapalhar a ida, especialmente na Bahia, de pessoas ao local de votação. Mas ali de uma forma ainda muito mais acentuada. Isso é grave, isso infelizmente pode trazer uma nova, entre aspas, vitória do Nicolás Maduro. Isso seria extremamente prejudicial ao povo da Venezuela. Eu lamento muito essa situação, infelizmente algo que nós esperávamos que acontecesse, porque nós não imaginávamos que ia haver naquele país um processo democrático transparente que efetivamente seria considerado vencedor aquele que tivesse mais votos, e é lamentável tudo o que aconteceu. Dificuldade na colocação da foto do Nicolás Maduro, é muito mais difícil você encontrar o opositor na própria cédula. Então, uma série de dificuldades, uma série de entraves que foram colocadas justamente para a tentativa do Nicolás Maduro de permanecer, ele e seu grupo, no poder por ainda mais tempo. Cedo eu li uma análise que é o seguinte, diz que o sistema eletrônico da Venezuela, ele realmente foi atestado e seria um sistema ali considerado seguro. Mas esses impasses, né, esse tipo de violação estariam em outros pontos. Por exemplo, na liberdade, né, do eleitor ir até o voto, nessa pressão do governo, né, nesse governo ditatorial, de impedir que o eleitor vote no outro candidato, como o senhor bem apontou. Nas fotos, né, as fotos de Maduro eram muitas outras. Então, queria que o senhor listasse quais seriam esses possíveis gargalos, né, que mostram que não foi uma eleição paritária, uma eleição ali realmente de igual para igual. Eu acho que mais importante do que o próprio sistema de urna, que pode ser sério, pode ser lícito, pode ser confiável, é o acesso dessas pessoas às urnas. Quantas vezes as pessoas que são tidas opositoras, elas tiveram acesso efetivamente à urna. Se ninguém vai lá para votar, não tem o voto. Ou o que garante que não foram computados votos a mais para o próprio Nicolás Maduro. Então esse que é o ponto central. Não é o problema efetivamente da urna, mas a forma com que essas pessoas têm acesso aos locais de votação. A não participação efetiva de pessoas, observadores internacionais nesse processo eleitoral, a dificuldade dos eleitores a chegarem às urnas, a burocracia de pessoas venezuelanas que estão em outros países de conseguir acesso ao sistema de votação. No Brasil, por exemplo, só em Brasília, e muita gente foi até a embaixada e não conseguiu. Tudo isso, evidentemente, dificulta qualquer tipo de transição, qualquer tipo de mudança. Embora as pesquisas independentes apontassem uma vitória contundente da oposição,
Eu não sei, eu espero estar errado, mas eu imagino que o resultado a ser divulgado de maneira oficial é mais uma vitória gigantesca de Nicolás Maduro, tentando dessa forma justificar mais um tempo no comando do país. Eu volto a dizer, um regime autoritário, seja ele qual for, ele chega ao seu esgotamento. A população da Venezuela não aguenta mais um regime tal qual o se coloca. Ele é diferente, inclusive, daquele regime do Chávez. Naquela época, sim, existia crescimento econômico, era outro país. Maduro, após a morte do Hugo Chávez, assumindo o cargo de presidente da República, se perdeu completamente. Hoje, o que nós temos na Venezuela é uma ditadura militar. Inclusive, chega a ser até um xingamento achar que aquilo ali é alguma coisa de esquerda, como disse, por exemplo, Mujica, ex-presidente do Uruguai. Exatamente por quê? Porque hoje o Nicolás Maduro é um líder autoritário, é um líder que usa as Forças Armadas ao seu prazer, é um líder também que tem o comando completo do Congresso Nacional e do sistema de justiça, e por isso consegue permanecer no poder de maneira indistintamente. Professor, ontem a gente via, né, os vídeos gravados ali em todas as escolas que votavam, né, e saía ali o boleto, digamos assim, né, o boletim de urna, e aparecia Edmundo Gonzalez vitorioso em vários pontos, né, do país, inclusive em zonas eleitorais que eram realmente bastante apoiadoras de Nicolás Maduro. Então, são perguntas que a gente se faz realmente sobre o processo eleitoral da Venezuela. Agora, professor, trazendo um pouquinho a análise aqui para a nossa política brasileira, o governo do presidente Lula ainda não se manifestou, a expectativa é que aguarde 100% das urnas contabilizadas, mas é o que a gente discutia aqui mais cedo. Se outros líderes aqui da região, inclusive de esquerda, como é o caso de Gabriel Boric, do Chile, se esses líderes se posicionam contra o processo eleitoral na Venezuela, Maduro fica isolado, mais ainda, né? Fica isolado mais ainda, mas o governo brasileiro, nós temos que pensar que o Brasil é uma potência regional. O Brasil é uma liderança entre todos os demais países da América Latina. Então o Brasil precisa ter cautela em relação a isso. A Venezuela é um país importante. Há interesses brasileiros ainda na Venezuela. Tem muito brasileiro morando na Venezuela. Então o Brasil não pode simplesmente, oficialmente, nós brasileiros de maneira geral, sim, mas o Estado brasileiro, de maneira oficial, não pode queimar todas as pontes com a Venezuela, porque é pior. A gente tem que pensar o seguinte, qual que é a melhor forma de ajudar a Venezuela? Evidentemente, eu tenho certeza disso, seria com a saída pacífica do Nicolás Maduro, desse regime, e um novo recomeço para a Venezuela. Mas o Brasil tem que ter cautela para não dar declarações que pioram ainda mais a relação do país Venezuela com o resto do mundo e especialmente com a América Latina. Por quê? Porque isso pode piorar ainda mais a vida das pessoas que estão na Venezuela. E isso é muito sério, essa é a gravidade, esse é o ponto de tensão mais importante que nós temos. Não basta simplesmente atacar o governo venezuelano, por mais que nós entendemos que é equivocado e é autoritário, não basta simplesmente adotar esse tipo de posicionamento, porque isso vai prejudicar ainda mais os interesses dos venezuelanos, dos latino-americanos e inclusive dos brasileiros que ali residem, que tem uma grande comunidade brasileira na Venezuela ainda. Essa conversa aqui, olhando para frente, o que pode ser feito? A oposição, claro, vai questionar, né, o processo eleitoral da Venezuela. Os Estados Unidos também estão pedindo uma contagem detalhada dos votos, mas do ponto de vista jurídico, ali da justiça eleitoral, a gente sabe que a justiça também está ali aparelhada, né, pelos aliados de Nicolás Maduro, mas o que pode ser feito daqui para frente, inclusive nos organismos internacionais? Muito pouco pode ser feito. Muito pouco pode ser feito. Eu entendo que a participação do próprio Estados Unidos, devido às declarações e à animosidade desse país com a Venezuela, sejam um pouco acatadas. Por isso que tem que ter um canal de diálogo mais franco. E eu acho difícil a população, caso permita, uma mudança
que não haja uma participação efetiva da população. Eu acredito que aquilo ali vai chegar no momento, seja qual for o resultado, vai chegar no momento em que existe tamanha exaustão do regime do Nicolás Maduro que ele vai cair, independentemente de se vai ser nesse período supostamente eleitoral ou num período posterior, porque já chegou num ponto que simplesmente não é mais possível para a imensa maioria da população venezuelana conviver e ainda continuar com esse tipo de governo. São milhões de venezuelanos que saíram do seu país devido às péssimas condições que o próprio país se encontra. Então vai chegar um momento que não vai ter jeito. Isso na história do mundo sempre se coloca. De alguma forma, o Nicolás Maduro vai ter que sair do poder. Esse é o ponto, para mim, que é fundamental. Os organismos internacionais, em todos os países, com os seus colegiados e tudo mais, tem pouco a fazer a não ser a censura, já aumentar as sanções que já estão sendo impostas à Venezuela, mas o que leva realmente a nossa compreensão e a nossa reflexão é nós pensarmos o seguinte: a Venezuela é um país que tem reservas de petróleo que são as maiores do mundo, portanto tem potencial para ser um país riquíssimo, inclusive tem reservas maiores do que muitos países árabes. Se esse recurso, se esse dinheiro fosse realmente bem investido e de forma que colocasse a vida dessas pessoas de maneira melhor, com certeza nós teríamos uma potência aqui na América Latina. O que está sendo feito, infelizmente, diante de tanto recurso, tanta coisa que tem na Venezuela, é uma tragédia humanitária. A vida das pessoas poderia ser muito melhor não fosse a condução realizada pelo Nicolás Maduro. Lembrando, isso é bem diferente do que acontecia na época do Hugo Chávez. Muitas vezes a imprensa, por até desconhecimento, acaba falando como se fosse uma coisa só. Ele foi o sucessor do Hugo Chávez? Sim, só que o processo foi se deteriorando ano após ano com o governo do Nicolás Maduro. Nós tínhamos índices muito melhores quando se compara com o Hugo Chávez, com esses índices lamentáveis e completamente equivocados que nós vemos hoje na Venezuela. Além de uma ditadura, temos extrema pobreza, o que é ainda pior, né?